Fala, rapaziada, eu sou o Kevin Nicholas. Hoje é ele, hein? Vamos falar de Lance Stroll e suas melhores atuações, performances na Fórmula 1. Porque sim, gente, elas existem, principalmente na chuva. Ele tá no grid desde 2017, já correu com bons carros nesse período, muitos bons carros. E teve sim boas atuações, algumas no sábado, algumas no domingo. E hoje vamos falar de 10 delas, desde o ano de estreia lá em 2017 até o ano atual em 2025. Onde estou gravando isso aqui no dia 16 de setembro e ele ainda está à frente do Alonso no campeonato. Injustiça. Cara, isso é um crime, porque tipo, o Alonso tá anos-luz melhor que ele em 2025, velho. Como é que ele ainda tá na frente? Mas vamos lá, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Começamos com o ano de 2017, onde ele chega de forma controversa na Fórmula 1. Com um rótulo gigantesco de pay driver, com apenas 18 anos de idade, o segundo mais jovem da história, errando pra cacete no começo, o Galvão zoando ele, como eu já falei aqui. Fazer um bolão, quantas voltas faz o Stroll? E demorou para o Stroll pontuar na Fórmula 1. Mas ele conseguiu isso na sétima corrida, o GP do Canadá, dentro de casa, com uma boa apresentação. E aí vem a corrida seguinte, GP do Azerbaijão, em Baku, onde o Stroll pega todos de surpresa. Ele já começa o fim de semana se classificando na frente do Massa em oitavo. E na corrida o caos toma conta. Bottas e Raikkonen se tocam, as Force India se tocam, o Verstappen quebra, o Massa abandona, o Vettel é punido, o Hamilton tem problema no encosto de cabeça. E quando tu vê, o Stroll já tá em segundo. E com ritmo para isso. No fim ele acabou tomando no Bottas na linha de chegada, chegou em terceiro, mas o Stroll com apenas 18 anos subia ao pódio pela primeira vez, numa prova em que ele andou bem, teve ritmo para P3. E era o início de uma bela história de 3 pódios de Stroll na Fórmula 1. Caramba, né, cara? 3 pódios? Ainda no mesmo ano, Lance Stroll mostrava que ele era simplesmente surreal na chuva. Depois de 3 corridas seguidas nos pontos no Canadá, no Azerbaijão e na Áustria, o Stroll novamente emplaca uma sequência de corridas sem pontuar, o que é normal para o novato. O problema é que seria assim a carreira toda. Só que aí vem o quali do GP da Itália, em Monza, em um raro momento em que choveu em Monza. E choveu muito forte no sábado, o Stroll foi para o Q3 e lá ele brilhou. Lewis Hamilton foi o pole, as Red Bulls foram P2 e P3, mas seriam punidas em 10 posições. E assim, Lance Stroll de Williams colocou esse carro da Williams na 4ª posição, que virou uma P2 por conta das punições. A melhor posição de largada da Williams em 2017, que ainda por cima virou uma primeira fila. Eu falei o nome do canal. O piloto mais jovem da história a largar na primeira fila, superando o Max Verstappen, e que ainda pegou uma boa P7 na corrida com pista seca, ou seja, bom fim de semana. Esse tipo de atuação fez o pessoal pensar que assim, ok, ele é de fato um pay driver, mas talvez tenha algo. Mas não tinha mesmo. Em 2018, com uma Williams horrível, ele não pôde fazer muito. Até teve momentos como os pontos em Baku, mas nada demais. E em 2019, com seu pai comprando a Force India, transformando em Racing Point, lá estava Lance Stroll como companheiro de Sérgio Pérez. E a temporada do Stroll não era boa, principalmente em qualis, onde ele ficou 14 vezes no Q1 em 21 corridas. 14 vezes. Tudo isso? Onde até o GP da Alemanha ele só não ficou no Q1 no Azerbaijão, de resto caiu no Q1 em todas. E em Hockenheim ele largou em 15º, passou pro Q2, mas passou a prova inteira lá no fundão. Até que depois que o Hülkenberg bateu na reta final, veio o safety car. E ele foi o primeiro cara a arriscar colocar os pneus slick. Ele fez a cal na hora perfeita. O miserável é um gênio. E quando teve a relargada, todos pararam em quem era o líder. Lance Stroll. No fim ele perdeu posições para Kvyat e Vettel e ficou em 4º. Mas isso é o Stroll, o cara que na chuva brilha e que também tem um feeling de Jenson Button de parar na hora correta. E detalhe, foi a melhor posição de chegada na Racing Point 2019. Sim, o Stroll fez isso. Mas o ano seguinte seria o seu melhor, até porque o carro era muito bom também. Em 2020, a Racing Point foi o centro de uma polêmica. A polêmica da Mercedes rosa, onde basicamente a Racing Point plagiou o carro da Mercedes e até foi punida nos construtores por isso. Se bem que o plágio punido, eu acho que se não me engano, foi o freio, né? Nisso o carro era muito bom e aí tivemos os melhores resultados da vida de Lance Stroll. E o primeiro veio no GP da Hungria, que não foi um pódio, mas ele andou muito bem. No qual ele meteu o carro na 3ª posição, somente atrás das Mercedes de Hamilton e Bottas. Uma baita volta do canadense. E na corrida
corrida com pista molhada, ele não perdeu o ritmo. O Verstappen fez uma baita largada, baita corrida, estava na segunda posição. O Stroll ficou no pódio por muito e muito tempo, mas inevitavelmente perdeu a P3 para o Bottas e terminou numa boa quarta posição. Grande corrida de Stroll, mas teria resultados melhores naquele mesmo ano. O GP da Itália de 2020 tá aqui pelo pódio porque assim, se bobear é a pior atuação desse vídeo. O contexto era o seguinte, Stroll tava largando na 8ª posição, seguia na 8ª posição tranquilamente, sem fazer nada, ninguém sabia que ele tava na corrida, até que veio o safety car do Magnussen que tranca a entrada dos boxes e o Stroll, bem, não parou. E aí, relargado, nosso querido Charles Leclerc estampa a barreira de pneus e a bandeira vermelha. Nessa sorte danada, Stroll, que era o segundo, não precisava mais parar, porque pode trocar pneus na bandeira vermelha, olha que sorte. E por incompetência do nosso canadense, ele caiu de segundo para quarto na relargada parada. Depois ele perdeu a posição para o Sainz, recuperou as posições de Raikkonen e Giovinazzi e chegou em terceiro, pegou um pódio. É um pódio, parabéns, mas ele teve muita sorte aqui. Ele não andou tão bem e perdeu uma possível vitória. Se largasse bem, talvez era ele no lugar mais alto no pódio. Mas enfim, pódio P3. Agora vamos para uma em que ele de fato andou muito, mas terminou numa posição. GP da Turquia de 2020, retorno de Istambul para o calendário, onde choveu em um asfalto muito no canalha. E nesse asfalto canalha, as Racing Points surgiram do além no Q3, no fim de semana em que a Mercedes não estava dando bem. E aí Lance Stroll simplesmente voou e pegou a pole position. Meu Deus! Meu Deus! Isso não é um teste, eu sei que já passaram 5 anos, a ficha não caiu, mas o Stroll realmente foi pole position. Ele desbancou o Pérez e Verstappen e largaria em primeiro. Cara, que insanidade. E o pior, com mérito. Aí você pensa, pô, vai chegar a corrida e ele vai despencar. Nem tanto. O Stroll na pista molhada seguia indo bem, seguia andando rápido, liderou 32 das 58 voltas, só que aí o gerenciamento dos pneus não foi dos melhores. O pneu foi indo de berço e a Racing Point teve a incrível ideia de parar ele em uma condição perfeita para os Inter Slicks, que é aquele pneu intermediário desgastado que é bom pra pista que não tá nem tão molhada e nem tão seca. É uma incompetência. E aí o Stroll terminou apenas em nono, sendo que poderia tranquilamente pegar um pódio se seguisse na pista. Foi uma grande apresentação dele, porém não deu. O GP da Itália foi um grande resultado e uma performance meh. O GP da Turquia foi um resultado ruim e uma performance boa. E temos o GP de Sakir de 2020, que é o meio termo. Lance Stroll no quase oval de Sakir, aquela pista exótica e da hora, largava da 10ª posição. Porém, com o enrosco da largada envolvendo Verstappen, Leclerc e Pérez, ele estava na 6ª posição. E aí o Lance Stroll fez uma corrida de fantasma, ninguém viu ele praticamente. Uma parada só no momento correto e do nada ele já estava brigando pelo pódio. Isso porque a Mercedes fez aquela cagada que vocês já sabem, Bottas foi o P8, Russell foi o P9, e nisso o Pérez liderava, tendo passado o Stroll na pista, com o Ocon em segundo e Lance Stroll em terceiro, que tava andando show. É uma performance que ninguém viu nada demais, nem no lado ruim, nem no lado bom. Mas pelo caos, o Stroll foi parar em terceiro e pegou um pódio no fim das contas. P3 para ele, tá aí o terceiro e último pódio na carreira dele até aqui. Isso daqui é uma atuação que passou completamente ignorada, ainda mais com todo 2023 que o Alonso fez. Mas o Stroll no GP de Las Vegas de 2023 andou foi muita coisa. Em 2023 ele começa o ano quase não correndo no Bahrein. Tava com o pulso lascado, isso prejudicou a performance dele, não que mudasse muita coisa. Só que na segunda metade do ano a Aston Martin perdeu desempenho com raros bons fins de semana no período. Como Interlagos, por exemplo, com o pódio do Alonso. Em Las Vegas, no qual Alonso foi o 10º e Stroll foi o 14º, sendo que ele largaria por punição em 19º. Ou seja, já era, né? Mas não para Lance Stroll, que foi ganhando posições, foi alongando a sua parada, até adivinha, vira o safety car na hora certa. Ô, cara de sorte, hein? Assim, ele após o safety car estava na 8ª posição, ganhou posição do Albon, ganhou posição do Gasly, e no fim terminou numa excelente 6ª colocação, que para Aston Martin naquele momento era muito bom. De P19 para P6, uma grande recuperação, com sorte sempre, né? Porque o Stroll é sortudo até não dá mais, e tá aí, boa corrida dele. Uma das únicas de 2023. Vamos para a temporada de 2025, onde eu repito, até a data desse vídeo, ele ainda tá à frente do Alonso no campeonato. Desde a corrida 1, a única exceção foi a Hungria. O Alonso passa já, mas já tá um tempão. E isso começou graças à abertura do campeonato. O GP da Austrália em condições de quê? Condições de quê?
pista molhada, é claro. Não me diga. O Stroll largava da P13, o Alonso da P12, o espanhol tava na frente a corrida toda, até que o Alonso estampa o muro e causa o safety car, que ajudou quem, gente? Ajudou quem? Lance Stroll, porque juntou todo mundo e quando a chuva apertou e geral pangou para trocar os pneus, Stroll, como sempre, parou na hora perfeita. E nisso foi parar na 6ª posição, aonde ele terminou 8 pontinhos a mais para a Aston Martin, que era a melhor chegada dela em 2025 até a P5 do Alonso na Hungria. E de novo com os componentes sorte, chuva e pit stop na hora perfeita, ajudando o Stroll a conquistar um grande resultado. E para finalizar, tem mais uma. Esse daqui é um dos casos que mostra que o Stroll é quase um Jenson Button da nova geração em condições adversas. Não. Isso é uma coisa que você não pode dizer. Isso é uma coisa que tem milhões de pessoas assistindo lá. GP da Inglaterra de 2025. O Stroll largava de 17º, o Alonso, por exemplo, largava de 7º. Mesmo após todos aqueles pilotos errarem na escolha dos pneus no início ali, o Stroll ainda estava fora dos pontos. Até que começa a chover de fato e ele faz a estratégia perfeita. De novo! Colocou o macios na hora correta quando a pista estava bem seca, ganhando muito tempo sobre os pilotos intermediários e botou os intermediários de volta na hora correta também. Assim, após a rodada de Max Verstappen, Lance Stroll era o 3º colocado, ele estava no pódio. Infelizmente, quando a pista começou a secar, ele não aguentou, não resistiu, tomou de Hülkenberg, de Hamilton, de Verstappen, de Gasly. Porém, Lance Stroll terminou na 7ª posição, em uma corrida em que na chuva ele estava brigando pelo pódio com muito mérito. Diferente de outras, não teve sorte aqui, foi pura competência de parar nos momentos corretos. Por isso lembrou o Button, pois o inglês sempre tinha esse feeling de acertar a hora das paradas. E assim fechamos a lista das grandes performances de Lance Stroll na carreira dele até aqui na Fórmula 1. Se faltou alguma, coloca aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, tá? Para não perder nenhum vídeo. Todos os vídeos aí nas terças, quintas e domingo. Agora eu não vou errar, né? Também espalhe esse vídeo com a galera, cara, clique no gostei, enfim, faça tudo isso. Na descrição tem o nosso Discord, ou também o Instagram do Primeira Fila F1 e o meu Twitter, Kevin Nicolas PF1. Aqui estão os membros, se quiser virar um, tem um botãozinho seja membro aqui embaixo, tá? É opcional, tá? Não precisa, assim, eu não tô... Meu Deus, vire membro, pelo amor de Deus. Cara, se quiser virar, tá suave não, né? Suave, se quiser virar, tá suave, se não quiser... Tá show também. Sugestões, comentários, e é isso. Nos vemos no próximo vídeo. É isso e falou!